Ei, me responde uma coisa aqui. Você sabe pedir para Deus o que o seu coração quer? Você sabe a forma certa de orar, de pedir? Porque orar nada mais é pedir a Deus aquilo que o seu coração quer. Se você está com dificuldade de falar com o Pai, se você está com dificuldade de apresentar os seus planos para Deus, fica nesse vídeo que ele vai te ajudar demais. Eu estava lendo a Bíblia e eu me deparei com o capítulo de Lucas 11, a partir do versículo 11, que fala assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Bom, o que a gente tira de conclusão dessa passagem? É muito importante, muito rica. E a primeira chave é a seguinte: você tem que apresentar os seus planos a Deus. Isso mesmo. Muitas pessoas falam assim: Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Não precisa de falar para Deus porque ele conhece tudo aquilo que o seu coração quer. Realmente ele sabe, ele conhece. Só que Deus anseia por intimidade com você. Ele quer que você fale, ele quer que você apresente os seus planos para ele. Então você tem que pedir sim, independente do que você quer. Agora, se ele vai te dar ou não, aí já é uma questão do que você quer. Porque, por exemplo, se você está pedindo algo que vai te tirar dos caminhos de Deus, ele não vai te dar. Isso aí muitas pessoas não falam por medo de perder seguidor, por medo das pessoas não querer ouvir. E muitas das vezes nós não queremos ouvir essa palavra. Muitas das vezes nós queremos ouvir aquilo que o nosso coração quer. Só que deixa eu te falar, passa a confiar na vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável. Depois que eu comecei a confiar em Deus e a acreditar naquele versículo que a gente tanto fala, mas que na hora de praticar a gente não pratica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Então, se você ama ao Senhor, pode ter certeza, independente se aquilo ali que você está passando é ruim, aquilo vai cooperar para o seu bem. Se você está no emprego e aquele emprego, Deus vê que você não merece aquilo ali. Ele quer algo melhor, mais grandioso para a sua vida. E às vezes você começa a orar e você é demitido. Aí você começa, nossa, meu Deus, por que isso aconteceu? Por que isso vai acontecer comigo? Olha aí, tá vendo? Eu tô tentando fazer as coisas certinho e tá dando tudo errado. Por que isso aconteceu comigo? Quando eu comecei a orar, quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, várias coisas começaram a dar errado, entre aspas. Porque aquilo que aos nossos olhos hoje parece ruim, está caminhando, está ajudando para que no futuro o seu desejo, ele aconteça, ele se realize. Então acredite nesse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas você precisa confiar, tá? Porque Deus fala que o que agrada a Deus é a fé. Sempre quando Deus ia chamar a atenção dos discípulos, ele falava: homens de pequena fé, por que duvidaram? Por que vocês não têm fé? Vocês ainda não acreditam? Vocês ainda não confiam? Várias vezes Jesus falou para os seus discípulos. Pedro, quando andou sobre as águas, né? Ele falou: mestre, se és tu, manda eu ir andar sobre as águas. E Jesus falou: vem. Ele estava de cima de uma palavra, ele estava caminhando em uma palavra, a palavra que Jesus proferiu sobre a vida dele. E ele começou a vivenciar um milagre. Só que quando ele olhou para os lados, ele olhou para aquilo de ruim que estava acontecendo, ele começou a afundar e ele pediu socorro a Jesus. Jesus foi então, socorreu ele e falou: homem de pequena fé, por que duvidastes? Ele estava vivendo um milagre, mas ele duvidou na mesma da hora. A hora que ele olhou o vento, a hora que ele olhou o mar, que ele viu, falou: gente, isso é impossível de estar acontecendo. Foi onde ele caiu. Nós precisamos confiar na vontade de Deus. E como que você vai orar para Deus, né? E que ele atenda os seus pedidos? Você vai falar, apresentar todos os seus planos para ele e pedir: Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. Porque muitas das vezes o que a gente quer não é realmente o que a gente quer. Pode parecer contraditório, mas no futuro você vai ver que não era exatamente aquilo ali que você queria. Quantas vezes, antigamente, quando a gente estudava, sempre tinha aquele namoradinho, aquela namoradinha, que a gente sempre olhou e queria. Eu quero aquele namoradinho, quero aquele... Se eu não vou viver sem esse namoradinho. E hoje nós olhamos e a gente dá risadas, né? De lembrar tudo aquilo que a gente passou. Então é isso.
Para perceber tudo que está acontecendo na sua vida, as coisas que você queria, que no futuro você falou, nossa, eu nem queria tanto aquilo, ainda bem que não me aconteceu, ou às vezes é uma pessoa que você queria tanto, ou algo que você queria tanto, que no futuro ia te dar um problema de cabeça enorme. Deus, ele vê o futuro, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele consegue ver aquilo que nós não conseguimos, por isso que nós temos que confiar. Nós não podemos confiar na nossa vontade de agora, porque nós não sabemos daqui meia hora o que vai acontecer. Nós não temos esse controle. Por isso que eu venho te dizer, passe a confiar mais em Deus, apresente os seus planos para Ele. Jesus, antes de morrer na cruz, ele pediu para Deus, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade e não a minha. Até ele teve medo. Até ele não queria aquilo, não queria que acontecesse. Só que ele queria que a vontade do Pai prevalecesse. Por isso ele falou que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. E hoje eu te incentivo a fazer essa oração. Sempre que você apresentar um plano para Deus, fala, Senhor, é isso aqui que eu quero. Tal coisa, especifica o que você quer para Deus. Só que no final você fala, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Porque nós devemos confiar em Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas nós temos sim que apresentar os nossos planos para ele. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu filho queria um joguinho de final de ano, agora de videogame, e eu não sabia qual que era, eu nem conheço, né, porque eu não jogo, só ele que joga. Então ele foi me explicando, ele me falou o nome do jogo que ele me falou quanto custava, porque ele já tinha olhado o nível que era aquele jogo. Eu fui lá e comprei, na verdade meu marido foi lá e comprou para ele. Então ele me mostrou o que ele queria. Se ele simplesmente falasse, mamãe, eu quero um jogo de Natal, eu poderia dar qualquer um jogo para ele, eu não saberia. Aí ele falasse para mim, mamãe, não era esse que eu queria. Tá, mas você não me especificou, você não me falou qual que você queria. E nós devemos fazer isso com Deus. E aqui ele fala, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus vai dar as coisas que nós queremos. É isso, nós precisamos apresentar os nossos planos para o Senhor. E nós estamos agora chegando uma data perto do Natal, né? Estou gravando esse vídeo dia 22 de dezembro. E que você possa, né, apresentar os seus planos para Deus. Porque nós não devemos só parar, ficar ali pensando. Nós devemos apresentar para o Senhor e pedir para Ele um direcionamento. E se não for isso, Senhor, que o Senhor quer, faça a tua vontade, porque eu confio em você. Porque nós não podemos só falar. Jesus, ele repreendia muitos fariseus porque eles queriam mostrar que eram homens de Deus, eles queriam mostrar que eles eram muito bons, só que o interior daquelas pessoas era ruim. Eles não queriam agradar a Deus, eles queriam seguir a lei tudo certinho da forma do homem. Eles não queriam seguir a Deus. No entanto, eles estavam colocando a lei acima de Deus. E Deus, ele é a lei, ele é a justiça. Deus é tudo. Então, nós precisamos confiar no nosso Senhor. E que nesse dia você possa fazer uma ótima oração, pedindo para Deus guiar os seus passos, guiar o seu caminho. Nós estamos caminhando para o ano de 2024. E eu de coração, eu anseio, eu desejo que Deus possa conceder os desejos do seu coração e que, acima de tudo, Ele possa te abençoar e te dar o melhor presente dessa vida, que é a presença do Espírito Santo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, que isso é muito importante para mim, para o meu trabalho. E eu quero trazer sempre mensagens de conforto, tudo aquilo que Deus falar ao meu coração eu quero trazer para vocês, porque edifica demais a vida. Passe a fazer isso, que eu tenho certeza que você vai alcançar grandes coisas na sua vida. Um beijo, até o próximo vídeo.